Ok, pessoal, hoje nós falaremos aí do capítulo 12, né? É uma aula única, são conceitos introdutórios, né? São apontamentos que a gente faz sobre alguns sistemas operacionais que não são da Microsoft, tá? Então a gente fala aqui um pouquinho de Android, de iOS, falamos de Linux e uma pitadinha aí de macOS. No final nós temos uma coletânea de telas, né, onde a gente tem aquele fluxo de atendimento com as sugestões de diagnóstico. Uma aula só, nós vamos tratar aqui de sistemas operacionais móveis, métodos de proteção, sistemas operacionais Linux e macOS. Tá? Pessoal, a documentação do NetAcad para o capítulo 12, ela é bem robusta, né? Tem várias telas, tem vários prints de tela, várias situações interessantes lá para vocês consultarem visualmente, né? É óbvio que aqui no nosso bate-papo eu vou procurar fazer um resumo para que a gente tenha aí 50, 55 minutos de compartilhamento de experiências, né? Mas eu recomendo que depois vocês caminhem lá para o NetAcad para fazer a leitura complementar, né? Para poder se aprofundar um pouquinho mais nessas telas. Bom, sistemas operacionais móveis. Antes da gente começar a definir um pouquinho Android e iOS, é importante que a gente entenda o que é código aberto e o que é código fechado, né? Quando você tem um programa, um aplicativo em mãos, né, e que você tem acesso ao código-fonte, ou seja, aquele código que o programador usou para desenvolver aquele aplicativo, nós dizemos que trata-se de código aberto. Tá? A situação contrária, quando você só usa o aplicativo, né, você é freguês do aplicativo, aí nós dizemos que se trata de um código fechado. No cenário de dispositivos móveis, a gente tem os dois, praticamente, né? Então, a Apple, com o seu sistema iOS, ele é totalmente fechado. A Apple tem software e hardware desenvolvidos especificamente para os seus produtos. Isso não é ruim, né? Isso é muito bom. Esse engrasamento de software e de hardware produz equipamentos muito confiáveis. Porém, é óbvio que quando você compra um aparelho como esse, você também está comprando esta situação. Tá? Já o Android, nós podemos encaixá-lo como se fosse um código aberto. Não é tão aberto assim, tá? Mas a gente pode dizer que, em linhas gerais, ele se encaixa como código aberto. Tá bom? Por que não é 100% aberto? Né? Porque a Google tem controle sobre algumas partes desse programa. Se você for para a internet buscar o código-fonte do Android, né, você vai perceber que ele foi derivado de vários outros sistemas. Então dá para você começar a entender um pouco aí essa história. Tá? Então, Android, desenvolvido pelo Google, aberto. Apple, né, tem o iOS, código fechado. Tá bom? Ah, mas o código aberto não implica aí no direito de propriedade, né? Como é que fica? Bom, o Android ele é um produto derivado do Unix, né? Do Linux. Então, a sua essência vem do código aberto. Tá? Porém, ao longo do tempo, a Google foi introduzindo recursos, né? Ferramentas, e aí reserva alguns pedaços desse código para ela. Tá? Assim como outros fabricantes também fazem isso. Né? Legal. A gente sai um pouco daquele conceito de programa, né, de executável. Você baixa um programa, coloca na sua máquina, instala, para um conceito diferente, que é um conceito de aplicativo. Bom, então, tanto Android quanto Apple iOS trabalham com aplicativos. E esses aplicativos, ao invés de serem instalados por um DVD, por um arquivo executável, por um pendrive, né? Eles são baixados, entre aspas, de lojas oficiais. Tá?
Então, a Apple e a Google têm lojas oficiais para baixar aplicativos e instalar. Isso, no primeiro momento, pode parecer um pouco de direito de propriedade, né, exclusividade, mas tem o seu lado muito positivo também, que é a questão da segurança, né? Então, a princípio, quando você se conecta a uma destas lojas, você consegue baixar conteúdo 100% confiável, tá? Não é 100%, né? A gente sabe que, e tem notícia disso, né? Que às vezes essas lojas noticiam que algum aplicativo aí burlou as regras, né? Está coletando dados e tudo mais. Mas ok, a princípio seria um caminho eficiente. A Google começou a fazer algumas parcerias com terceiros, então você também consegue achar aplicativos da Android na Apple Store da Amazon, tá? E outros também, tá? Você consegue achar. A própria Microsoft, para o Windows 10, né, ela tem a sua lojinha, né? Lojinha que eu digo aí entre aspas, né? Tem vários aplicativos que você consegue baixar e instalar a partir da loja da Microsoft, tá bom? O aplicativo, né, que a gente baixa, o arquivo que a gente baixa para o celular, ele tem um nome um pouquinho diferente. É APK, tá bom? O APK permite que você faça a instalação. Quando vem da loja oficial, ok, 100% permitido. Mas e se você não tem internet no telefone, no dispositivo, e aí um amigo arrumou um APK para você, né? É possível instalar? Sim. Né? A grosso modo, sim. Tanto o Android quanto o Apple, eles têm áreas de execução de programas que, entre aspas, não necessitam de recursos oficiais, ou seja, você pode rodar programas de terceiros que não foram validados pelas lojas. Mas tem todo um controle em cima disso, né? São ferramentas que daqui a pouquinho a gente fala mais, mas elas têm aí, elas permitem que os aplicativos não oficiais sejam rodados como se fosse numa bolha, né? Elas têm acesso ao sistema, mas apenas dialogam, né? Elas não se enraizam no sistema. Tá bom? Então aí você consegue fazer a instalação desses aplicativos. Agora, na época da pandemia, né, nós soubemos de muitas ações assim, né? Escolas que não tinham internet, e aí as prefeituras, os departamentos de tecnologia foram baixando aí APKs, né, para fazer instalação de aulas remotas nos dispositivos móveis, tá bom? Isso aconteceu bastante. Android e iOS possuem telas iniciais, né, com várias e diversas informações. O Android, ele tem ali os ícones de navegação, né, ele tem uma barrinha de sistema, onde você vai selecionando ali todos os programas que estão abertos para voltar. Tem um botão ali, né, que é o botão Home, que é o botão Página Inicial. Tem aplicativo que não tem, mas o Android permite ter. Bom, então, é muito comum que a gente encontre em dispositivos com sistema operacional Android essa característica. No rodapé você tem lá uma barrinha de sistema e lá você tem os botões, sejam eles por toque, sejam eles mecânicos, para você acionar as suas telas, tá bom? O Android ele tem também um sistema de notificação, tá? Onde você consegue receber informações e olhar ali rapidamente do que se trata. O Android permite que você personalize isso, que você configure quais notificações serão exibidas ou não, tá bom? E você também pode responder às notificações tocando nelas, tá? Toca nela, na notificação, e você já consegue responder. Tá? Também é possível ajustar ali brilho de tela, é possível ajustar a rotação da tela. Alguns dispositivos com sistema Android possuem botão de volume nas laterais, né? Pode ser lateral esquerda ou lateral direita. Então você consegue aí mexer nas características de volume. Alguns modelos de Android também permitem que você configure o disparo da câmera, né, da câmera fotográfica, né, sem ter que fechar ou abrir aí qualquer aplicação que você esteja rodando. Se clicar lá no botãozinho da câmera, ela já habilita. Mas isso é uma questão de configuração. Android é mais flexível do que iOS,
tá? Nessa parte de configuração de telas, de posição de ícones e tudo mais, tá? A Apple é mais travadinha para isso. Mas tanto um quanto o outro possuem o que a gente chama de tela touch, tá? Um detalhe importante, o Android, quando você instala um programa, na sua tela ele cria um atalho, que funciona mais ou menos como o próprio Windows, né? Você instala um programa, ele cria um atalho lá na área de trabalho. Esse é o sistema do Android. O da Apple é diferente. O que está na tela é o próprio programa, não é o atalho para o programa. Então, no Android, se você remover o atalho, muitas vezes o programa continua lá. Tá? O programa continua lá, rodando, consumindo memória e tudo mais. Já no iOS, não. iOS, se você removeu aquele ícone ali da tua tela, o programa está desinstalado. Tá bom? É vantajoso, não é? A questão de opção. Antigamente a Apple tinha todas as suas telas com o botão Home. Era um botão físico, né? Hoje você já tem a substituição desse botão físico por outros recursos de toque. E o iOS não tem o widgets, né? Não tem aqueles íconezinhos animados que ficam ali dando informação de temperatura, notícias, não tem. Tá? Ali você tem que fazer através de um outro processo. Baixar o programa e instalá-lo corretamente. Tá? O Android não, o Android tem esse esquema que funciona muito bem. O iOS também tem notificações, tá? No mesmo esquema do Android, são alertas, né? E aí você consegue fazer várias coisas com essas notificações. Também é possível desabilitar. Tá bom? Então está tudo ali na tela inicial. O Android tem também, os dois têm a função avião, né? O Android e o iOS. E o da Apple tem um botãozinho para travar, né? No modo avião. Esse botãozinho ele é mecânico, tá? Ele trava ali. Tem muita gente boa aí que fala assim, olha, meu Android, meu Apple parou de fazer barulhinho, né? Não toca mais, nenhuma notificação. Tem um botãozinho ali na lateral, né? Botãozinho mecânico, ele precisa ser acionado para tirar ali do modo avião. Tá bom? Mas é legal, é uma tecnologia diferente, quem tem gosta, né? Quem tem Android bom, né? Também gosta. O problema do Android é que ele equipa muitas fábricas, né? Muitos dispositivos. E aí você tem dispositivos bons e dispositivos ruins, né? A Apple tem a vantagem de ter feito o seu hardware para o seu software, tá bom? Todos os celulares hoje têm orientação da tela. Existe um sensor dentro do dispositivo chamado de acelerômetro, tá? E esse sensor determina a orientação da tela. Então, se o celular está em pé, modo retrato. Se o celular está deitado, modo paisagem. E quando você está num aplicativo, né, que esse recurso de orientação de tela está habilitado, tipo o YouTube, né? Você está lá no YouTube, você virou o celular, a imagem já abre. Né? Isso é como se fosse um sincronismo através do acelerômetro. Alguns celulares possuem recursos chamados giroscópio, que detectam o movimento dele. Para jogos, né? Isso é muito legal, porque dá para você criar ali um esquema de realidade. É bem interessante. Tá? Acelerômetro e giroscópio são sensores. Eles não tomam decisões pelo usuário. Quem toma a decisão é o sistema operacional. Os sensores percebem esse movimento e aí engatam ali a informação para o sistema operacional. Ok? GPS. Todo celular hoje tem GPS. É um chip que custa $3, né? Que fica ali dentro do seu celular, do seu tablet e permite que você consulte a sua posição e monitore, né? Espaços, mapas na sua tela. O GPS, por essência, ele determina a posição em base de referência, tá? Então, o GPS mais tradicional, ele usa um esquema de 4 satélites, tá? Para calcular a sua posição. O GPS não é 100% preciso, né? Você tem uma tolerância aí. E também, dependendo do lugar onde você está, pode ser que o seu GPS funcione ou não. Né? Se ele não conseguir ultrapassar a barreira do concreto, por exemplo,
ele não vai conseguir acionar o satélite e aí não se sabe exatamente qual é a posição. Tá? Alguns celulares possuem sistemas de posicionamento interno, tá bom? E aí ele vai trabalhar com Wi-Fi. Tá? É preciso, não é? É um ajuste fino? Vai depender muito do modelo de dispositivo que você tem. Tá bom? Os dispositivos com melhor qualidade, entenda aí preço maior também, GPS e Wi-Fi Access Point funcionam bacana. Tá? Aquele celularzinho mais de entrada, né? Mais básico, talvez você precise aí ter um pouco de paciência. Tá? Chamadas por Wi-Fi. Gente, olha, vamos entender o seguinte, a gente tem 2 tipos de conexão, 3 na verdade, né? Mas o Bluetooth é mais específico. A gente tem a conexão de dados móveis e a gente tem a conexão de Wi-Fi. Tá? Dados móveis é o que você contrata com a sua operadora, Wi-Fi é o que você também contrata com a sua operadora, mas são planos diferentes, tá? São contas teoricamente diferentes. De repente você pode fazer tudo com a mesma operadora, mas são situações diferentes, ok? Quando você está no Wi-Fi, você também consegue fazer ligações telefônicas, inclusive ligações por vídeo. Para isso tem um detalhezinho, né? O teu Wi-Fi tem que ter pelo menos 1 megabit por segundo, tá? Ou seja, tem que estar se arrastando, mas não morto, tá? Desculpa a analogia chula, mas é isso mesmo, tá? Tem que ter um pouquinho ali, tem que ter um fiozinho ali de conexão para que você possa fazer uma ligação, tá bom? Mas é algo muito bom, não é? Porque você pode economizar dados móveis, o seu plano de dados móveis, e fazer a ligação. Ou você pode até tentar uma ligação por Wi-Fi de menor qualidade do que aquela de dados móveis naquele local em que você está. E aí vem as questões das particularidades, né? Eu sofro muito com essa questão da ligação por vídeo, né? Alguns aplicativos têm um delay, tem um atraso na transmissão. Então eu sofro muito com isso. É um pouco de toque, né? Eu gosto de quase tempo real. Mas aí também não adianta, né? Não é qualquer ponto que você tem uma conexão à internet de boa qualidade. Então vamos nos conformar com aquilo que nós temos, tá? VPNs hoje, qualquer dispositivo móvel tem VPN, tá? Android e iOS permitem que você se conecte a uma rede VPN. Para isso você vai usar os seus dados móveis ou a sua internet e vai se conectar ao provedor de serviços da sua empresa, que vai disponibilizar o acesso de usuário remoto para os servidores da empresa, tá bom? A criptografia de dados, no caso de uma VPN, ela é em tempo real, tá? O que garante que essa comunicação entre cliente e servidor é segura. A performance da rede cai um pouquinho, mas é perfeitamente aceitável diante da qualidade e da segurança que você tem ao trafegar dados através de uma VPN. Hoje, os 2 sistemas operacionais têm VPN como pré-requisito. E ainda bem, né? Que nesta época de trabalho remoto, muita coisa pode ser agilizada por conta desta ferramenta, ok? Assistentes virtuais. Não sei qual é o gosto, qual é a preferência de vocês, mas tanto o Google quanto o Apple têm assistentes virtuais, tá? Então o Google tem o OK Google, né, que é o Google Now, e o iOS tem a Siri, né, que são assistentes virtuais. A Microsoft também tem o Cortana, né, que é um assistente virtual. Isso aí vai muito de uma questão de preferência de usuário, né, de experiência. Tem gente que gosta, né, que é fã de rede social, gosta de compartilhar experiências, gosta de viver experiências de espaço, né? E aí habilita esses recursos e usa com uma naturalidade muito grande, tanto da Apple quanto do Google, né? Particularmente, a primeira coisa que eu desativo é isso, né? Eu prefiro muito mais as minhas escolhas, mas isso não significa que eles devam deixar de existir, né? E quem sou eu para dizer isso? Mas é preferência. Os 2 têm, tá? O OK Google, né, do Google Now, e a Siri, tá bom? Basta dizer que você precisa ter o microfone funcionando, né? O celular caiu no chão e o seu assistente para de funcionar, pode ser um problema de microfone, tá bom? Mas é perfeitamente possível que você tenha
essas ações. O que é legal nessas aplicações é que, por exemplo, você pode estar num local e aí você quer um restaurante para almoçar, você quer um lugar para ir, você vai e faz por voz, né? É legal, é bacana. E tem outros aplicativos que também pegam carona, né, nesse tipo de solução. Então a gente tem aí dispositivos de tráfego, por exemplo, né, de trânsito, que você pode falar o endereço ao invés de digitar o endereço, tá bom? É um exemplo só, mas é uma carona que se pega para usar essa ferramenta, tá bom?